Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um dia de prosa. Como sempre, estou com ele, o Joninhas. Joninhas tá limpando os dentes, Joninhas? É porque a segunda parte já começou alimentadozinho, né? A segunda parte mudou um pouquinho o nosso patrocinador, assim, saiu o pão de queijo Hoje, e entrou o... JC Churros, Vamos essa falar pizza já aqui, já, né? ó. A Já gente não foi- aguentou, já foi metade da pizza aqui. Já. Por isso que o Jonas está limpando os dentes. É ligeiro. Mas e aí? Comece pelo começo? Vamos começar agora pela segunda parte. Dando continuação ao tema, né, com o seu Mário Agra, que foi um tema... Não, deixa eu lhe atrapalhar. A gente tá iniciando outro. Você não vai falar dos nossos amigos patrocinadores, não? Vamos. Mas antes de falar, tá. antes de entrar de novo... Só relembrando, né? Só relembrando, pessoal. Já fizemos o sorteio, né? Isso. Da cota do Arthur. O ganhador foi Luiz Rodrigues. Estamos Isso. aguardando ele entrar em contato aí, viu? Pra gente fazer o Pix. E antes de falar dos nossos amigos patrocinadores, nós queremos mandar um abraço para um amigo nosso também, né? Perfeitamente. Ele falou com você e comigo, né? Exatamente. Os dois. A gente assim bateu um papo só pela internet, nunca mais ouvi. Mas é o João Paulo Araújo, vulgo Ureia. Gente um dos boa. maiores goleiros que Com certeza. No colégio só tinha ele, né? Exatamente. E hoje um dos maiores agrônomos do estado de Alagoas. Com certeza. Quiçá o maior do Brasil. Mas é sério, sem brincadeira alguma, um grande profissional aí, gente boa, amigo da gente de infância. E a gente quer mandar um abraço. Ele tá passando por uma situação aí um pouco complicada, não cabe a gente entrar em detalhes, mas saiba que queremos ele aqui. Qualquer dia desse a gente vai marcar. Ele disse que em breve vem e a gente tá aqui, as portas estão abertas e a gente quer deixar esse abraço aí pra você, meu irmão. Força, tamo junto, que precisar estamos por aqui. É isso. Agora vamos falar dos nossos amigos patrocinadores, né? E quem abaixo de Deus faz isso aí acontecer. Sion, né? Agora oficialmente, né? A clínica Sion, que está inaugurando essa semana aí, Palmeira dos Índios, do nosso amigo Márcio. Inaugurando a reforma, né? Reinauguração. Do nosso amigo Márcio Henrique, e do Márcio Pai também, né? Um abraço para vocês dois aí. Obrigado por confiar no trabalho da gente, né? Por estar aqui conosco. Maria Pitanga, Ramonzinho, um abraço para você também, meu irmão. O melhor açaí de Palmeira e região, quiçá do Brasil. Ramonzinho, um abraço para você, meu irmão. Ponto VIP Embalagens. A melhor embalagens e alimentos. Cara, Ponto VIP é ali pertinho da padaria Jardim Brasil, que vizinho aqui também, nosso patrocinador. Né? Vai lá. Precisou de embalagem para você que tá comércio aí abrindo e tal. Tem embalagem para tudo lá, né? Com certeza. Sacolas, enfim. Sacola, copo, guardanapos. Naquele precinho que pode procurar na concorrência. Aqui faz o preço melhor. Inclusive na pessoa de Gustavo Tenório, né? Então pode falar. Se ele tiver por lá, que é difícil, pede desconto que ele dá. Ponto do Trigo. Olha. Alimentando metade da população brasileira. Olha aqui, ó. Deve ser de lá essa farinha dessa pizza aqui. Com certeza. Se não for, vai ser agora. Mas é. Neto Tenório, abraço, meu irmão. Tamo junto, viu? E pra completar a trinca dos irmãos Tenório. L Tenório Engenharia. O cara que faz acontecer. Pensou em casar. Vai construir sua casa. Pensou em casar, vai construir sua casa? Fala com o Léo Tenório. Separou? Tá separado? Tá triste? Não fica triste não, irmão. Vai lá, fala com ele. Vou fazer um projeto na casa. Gasta um dinheirinho. Investe. Cara. Não é gastar, é investir, Investe. Né? Conforto. Sua casa é investimento. Né? Já é outra fase da vida. Vai caçar o que fazer, irmão. Vai caçar um negocinho e tal, enfim. E temos também o nosso botafoguense aí, Marcial e Marcela, né? Os irmãos que fazem parte do grupo Jardim Brasil e Nossa Senhora Aparecida. Das melhores padarias de Palmeira dos Índios. E região. Se não chegar cedo, não pega pão Xuxa não lá, viu? Pode ir lá na Jardim Brasil. Então pãozinho amanteigado, essa hora tá saindo. Pãozinho amanteigado cheirando. É fila, viu, meu irmão? Ali é fila. É perto de lá de casa. Só compro lá também. Aqui,
Nós temos que falar desse nomezinho aqui, né? JC Churros. Inclusive, além de mandar um abraço para Jéssica, César e Emílio, os 3, nós queremos lembrar que eles estão abrindo agora, fazendo empreendimento em Arapiraca. Rapaz, o negócio tá expandindo. É por isso que a gente diz, é a melhor pizza do estado de Alagoas. Arapiraca não pede por esperar. Os nossos seguidores, nossos inscritos de Arapiraca vão ter o contato com a melhor pizza aí bem pertinho. Melhor maionese, melhor pizza, melhor salgado, melhor tudo. Eu vou me informar com ela para saber onde é o endereço direitinho para passar para vocês. E quando próximo. Vai exatamente, né? Exatamente. E eu acho que fica por aqui. Vou passar para Gustavo. Continuando, pessoal. Um abraço aí para o Adriano e o Mion, lá do Posto Ipiranga, da Vila Maria, e do Soares Pneus, que fica lá no mesmo ponto, no mesmo prédio ali, descendo na Getúlio Vargas, em caminho para o Sesmac. Tem conveniência lá, Gustavo? Com certeza. Tem de tudo lá. Troca de óleo, Gustavo. Troca de óleo, gasolina, álcool, diesel, S10, né? Inclusive, o melhor preço da cidade e o melhor atendimento também. Não, e assim, até lembrar o pessoal que tem o Baratão. Baratão, Não é uma barata grande. Eu sempre abasteço lá, abasteço com Baratão, que você tem desconto e fica o precinho melhor do que Maceió. A verdade é essa. Maceió, que sempre teve o preço melhor, hoje só abasteço lá no Posto de Ipiranga, porque além da qualidade, o melhor preço. Eu saía daqui para Maceió para abastecer. Quando chegava aqui, eu sempre ia e tal. Agora eu vou abastecer lá também. Um abraço também pro nosso amigo Mourinha, que é irmão aqui do nosso convidado, né? O Mouraço precisou de construção, precisou construir, como diz você, casar ou separar. Procura ele Tenório, procura o Mouraço. É tudo, ó. Filho novo, é um quarto novo, é um cômodo novo, é área de lazer. O que você pensar em construir ali é Tenório. Mas precisa do material. Mourinha, Mouraço. Mourinha do Mouraço. E depois, não tem que comprar as coisas? Como é que vai bota? As camas do menino, as coisas do menino, móvel do quarto. Televisão. Vai comprar onde? LF, Comércio. Leandro. Lá. Quando ele para de pedalar, ele tá lá no comércio, né? Porque ele é atleta. Não, né? mas o cara trabalha demais, meu irmão. O cara é trabalhador. Mas ele é um atleta também. Vai bicicleta, vai pra academia e tal. Tem tudo. Não sei se tá no beach tênis também. Será se ele tá? É o beach, meu. O beach venceu, meu. Um abraço também pro Clube Man. Olha aí, ó. Precisando de roupa masculina, Clube Man, Léo Pessoa. Inclusive, Gustavo já foi modelo. Vocês sabiam dessa história? Lá vem. Gustavo era modelo, rapaz. Desfilou e tudo, passarela. Pesava 37 quilos. A foto dessa. Mago não. Depois eu vou trazer as fotos pra vocês verem a cara do menino. Depois uma fashion aqui. Um abraço, Léo. E um abraço aí pro nosso amigo Emanuel Jatobá. E aí, Emanuel, tudo na paz? Também contribuindo aqui com esse programa, Digifotos e música boa. Ontem teve Zé Maria aqui, né? Zé Maria, teve Charles junto com Zé Maria. Foi uma equipe maravilhosa. Assistam aí o podcast aí do Manuel, podcast Música Boa. E Digifotos, que é esse local aqui maravilhoso, né? Além de fotos, tem esse estúdio aqui espetacular. Joninhas, hoje nós estamos... Pela segunda vez acontece isso. O assunto é tão importante, tão interessante, que a gente se estendeu bastante no assunto. Então, novamente está aqui o nosso amigo professor Mário Agra. Não é isso, Joninhas? Exatamente. Eu pensava que só aí eu conheci o seu Mário Agra, né? E aí a gente ficava conversando e tal. Eu pensava que só nós dois gostávamos desse assunto. Mas, tendo em vista a repercussão pessoal, muita gente Palmeiras curiosa, o pessoal vem falar no direct também, rapaz, esse assunto, você vai ao ar quando e tal, não sei o quê. Isso, já estão perguntando. E aí a gente vai continuar na temática falando sobre maçonaria, extraterrestre, as pirâmides, enfim. Acompanhe. Para continuar com o nosso assunto, seu Mário, a gente vai perguntar a você, né? Ele disse que é o senhor, não, é você. É você. O senhor tá lá no céu. Essa questão entra um pouquinho na mitologia egípcia, mas as pirâmides, que você já falou, né, na primeira parte, que não acredita muito que tenha sido seres humanos que construíram, né? As pirâmides. São construções realmente faraônicas, né? São construções. Isso. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso aí, sobre algumas evidências que aparecem em hieróglifos e tal, enfim, nas paredes, enfim. Continua nessa tocada. Ok. Vamos nos situando, né? Existe
uma frase, que não é minha, que se não existisse o rio Nilo, não existiria o Egito. Por quê? Porque ele corta o deserto de ponta a ponta, deserto de Saara. E as pirâmides, elas estão localizadas justamente no deserto. Tem trechos do deserto, do rio para o deserto, tem trechos que dá o quê? 1 metro, 2 metros. E tem trechos que chegam a mais de 200 metros às margens do rio, que é justamente até hoje os egípcios, aqueles povos que existem ali, cultivam, né? E têm as suas plantações e etc. Os faraós não era... Nós tivemos várias dinastias, não sei se vocês têm esse conhecimento. No princípio do Egito, quando era um povo nômade que ali chegou e começaram a desenvolver as cidades. O faraó, que na linguagem medieval é a mesma coisa que rei. Então, para ser um faraó, não era somente passar de pai para filho, não. Tinha que participar de um ritual. Primeiro, atravessar o rio Nilo, que naquela época era infestado de crocodilos. Crocodilos, eles chegam a atingir até 6, 7, 8 metros de comprimento. Inclusive, existem os crocodilos do Nilo, que são, eu acho que é uma raça especial de crocodilo, que são especialmente ferozes, né? Justamente. E gigantescos, né? Isso. A chegar a isso. É diferente de um jacaré. O jacaré chega o quê? 2 metros no máximo, por aí. Então, ele somente com uma adaga, apareciam vários jovens, então era selecionado, vamos supor, vou dar um número, não quer dizer que fosse esse número, podia ser 10, podia ser 20, uns 30. E era dado uma adaga e eles eram incumbidos de atravessar, que era a primeira prova para ser faraó. É evidente que desses 30 talvez aparecesse lá na outra margem, quantos? 5, 10. Não é? Então, eles já seriam praticamente escolhidos pela divindade para prosseguir nas provas. E quando eles se aproximavam das pirâmides, que aquelas pirâmides não foram construídas para mausoléu, não. Provinha boa, né? Não, o cara fosse virar presidente, passasse por um rio desse. Mas tem uma história de um desses caras que passou pelo rio, chegou do outro lado da margem e aí o pessoal perguntou, né? O que você quer? Não sei o quê. Eu quero saber que foi que me empurrou do outro lado. Enfim. Viu? Então, veja bem. E aí tinha vários sacerdotes esperando os profanos, né? Que queriam adentrar ao jogo, vamos chamar assim, que eram provas: terra, água, ar e fogo. E era dito a esses profanos se eles queriam ainda continuar, porque as provas eles passaram na primeira, mas existiam outras provas agora dentro da pirâmide. E era avisado a eles, se eles desistissem, eles agora passariam a ser escravos da pirâmide. Não teria mais direito de sair de dentro da pirâmide. Ia ser um servidor. E aí alguns desistiam e iam embora. Aí podia. Agora, no momento que adentrasse as pirâmides, aí não. Se desistisse, seria escravo das pirâmides. Passou certo? Do rio, tem essa pergunta. Tinha essa pergunta. Então, vamos para a primeira prova, né? Então, para a nossa cultura, existe o fogo. Como eu disse a vocês, a questão das provas era terra, água, ar e terra, água, ar e fogo, as 4 provas. Então, eles iam começar a fazer isso. E eram colocados, por exemplo, uma imagem fictícia, como se tivesse uma parede em chamas. E o camarada, ele tinha a sensação de que era fogo. As labaredas, etc. Alguns diziam o quê? Vou enfrentar essa parede, nada, eu vou me queimar, vou morrer. O que é que tem lá do outro lado? Não sei, será só fogo? Se algum deles desistisse, como eu disse ainda há pouco, escravo da pirâmide. Quem fosse realmente um grande guerreiro, um bravo, né, enfrentava.
mas era só fictício. Entendeu? Era uma imagem. Eles tinham jogos de espelhos e o camarada pensava que era fogo, mas não era. Era só uma visão. E o camarada adentrava mais ainda dentro da pirâmide. Passou o quê? Na primeira prova. Certo? E aí existiam várias provas. Uma outra prova, o camarada tinha portas largas, mas tinha portas muito pequenas, que só dava para passar uma pessoa agachada. Quer passar na prova? Quero. Então, camarada ia rastejando e lá dentro tinha a estátua do deus Osíris. Aí a pergunta para nós profanos, né? Por que essa porta baixa? Que o profano era obrigado a se ajoelhar perante a divindade. Ele passou em outra prova. Em uma outra prova, entrava numa câmara escura, e nessa câmara escura tinha 2 sarcófagos. Um com uma múmia, e o outro era para o candidato se deitar junto com a múmia. E passava o equivalente a 24 horas ali. Então, faraó? Não dá certo não pra mim não, faraó já tá... Então, muitos, né, dos adeptos, muitos dos futuros faraós desistiam. Novamente o quê? Escravo da pirâmide. Então sobrava 1 ou 2. E tinha a pior prova que tinha, que era a última, era a prova sexual. O camarada ia para uma câmara, lá tinha uns archotes, uma iluminação, não é? Os sacerdotes vinham e traziam uma dançarina. Então o cara ficava ouvindo um som. Lembra os árabes gostavam de dança dos 7 véus? Sim. Né? Mulheres lindas, né? Então uma mulher daquele tipo, dançando para o camarada. E o camarada lá sentado, observando. E ela tentava seduzir o candidato a faraó. Se ele se aproximasse dela, né, ficasse encantado com ela e tivesse relação sexual com ela, ele era decapitado. Ele tinha que se segurar. Então imagine você numa situação dessa, uma mulher linda, maravilhosa, não é? Você, rapaz, nos 4 cantos da sala, tinha os sacerdotes com a katana, né, esse tipo de espada, e se o camarada se aproximasse, ela deixava. Ela estava ali para isso, era uma sacerdotisa. E se o camarada realmente chegasse aos finamentos, ele era decapitado. Se ele se segurasse, então este seria o futuro faraó. Ou seja, ele passou por todas as provas que lhe foram apresentadas. Rapaz, o cara dizia assim, ó, eu matei 3 crocodilos, passei por 4 negócios de fogo, me agachei, me levantei, me arribei. Agora esse negócio dormi com um defunto, né? Dormi com um defunto. 24 horas. Agora botaram a mulher ali pertinho de mim e aí o cara... É o prêmio. O camarada ia imaginar que é o quê? Era o prêmio, né? É agora. Passei por tudo, por 3 provas difíceis. Não, mas ele não sabia? Não sabia. Ele era colocado naquela câmara ali, e aí ele tinha que ter um discernimento de passar na prova. Mas como? Que ele não sabia qual era o resultado. Ele poderia imaginar que era o prêmio ali. Que o prêmio era ela. Mas o prêmio era suportar as paixões. Né? Interessante, né? Bom, né? Esse ritual aí, muita gente ia cair no final, viu? No final. Eu acredito que 99% das pessoas cairiam. Né? Por isso que só existia um faraó. E a partir daí ele dizia o quê? Filho da divindade, filho do sol, filho de Ra. Mas Mário, também acontecia de ser hereditário também o trono, de tipo assim, o filho de Akhenaton ser também... Na decadência do povo egípcio, né, já teve várias dinastias, então na decadência do povo egípcio, aí sim,
era passado de pai para filho. Os primeiros não diziam que era filho de Osíris, filho do Deus, né? Filho de Ra. Então, meu filho tinha direito ao trono. Aí já não existia mais esse ritual, diríamos assim, difícil, né? Porque o camarada já era herdeiro direto. Inclusive, a linhagem, eles ficavam ali entre a família, né? Era a família mesmo que fazia se reproduzir. Né? Até a época do descobrimento do Brasil, tinha esse costume de se casar entre a família, que era para não permitir que o patrimônio, que a riqueza da família, fosse para um qualquer. Não é? Perfeito. Vocês vejam que até hoje nós temos no Brasil pessoas que casaram consanguineamente. Irmão com irmã, essa coisa toda. É proibido? É. Mas no passado a coisa era assim. Em cidades pequenas, por exemplo, era muito comum, hoje já não tem mais, era muito comum casar primo com prima. Por quê? Para que o poder na cidade, para o patrimônio da família, não fosse para outras famílias que não tinham nada a ver com eles. Agora, eu acredito que no Egito seria uma coisa mais de sangue, né? Assim, de eles acreditarem que o faraó era a divindade e para não misturar a pureza do sangue deles, né? Sim, né? Não tinha essa coisa de... Disney é quem faz muito isso, né? Um pobre casar com rico, certo. Não é? Hoje em dia, ninguém dá valor à família. Mas nem sempre foi assim. Então, até bem pouco tempo, até no Brasil mesmo, até eu acho que uns 20, 30, 40 anos atrás, um rapaz, quando fosse, ou uma moça fosse namorar, o pai perguntava, ela é filha de quem? Eu pergunto. Né? Mas diminuiu mais. Se você soubesse, há 50 anos atrás, que o rapaz ou a moça era filho de um casal separado, que naquele tempo não era nem divorciado, era desquitado, não dá certo não, o pai já são desquitados. Hoje ninguém está ligando. Hoje nós vemos uma moça, diríamos assim, uma mulher, que teve 2, 3 filhos. Cada um pai diferente. No passado isso não existia. Né? Mário, eu não sei se, assim, até misturando um pouquinho com a maçonaria, eu não sei se você já estudou o fato da lenda dos 7 construtores, né? Dos construtores. Sim. Que seriam responsáveis pela... Inclusive, eu achei que misturar a maçonaria com a construção das pirâmides por causa dessa lenda. Porque tem pirâmide em todo lugar do mundo, né? Tem, aqui no Brasil temos. Tem. Hoje se fala muito na Amazônia, né? E não sei por quê. É como se fosse algo proibido de se fazer pesquisas arqueológicas ali no setor da Amazônia. Mas entre a Amazônia, pegando aquela região de fronteira, o Peru, pelo que me consta, pelo que eu já estudei, existe mais de 70 pirâmides. Na China tem pirâmide. E que a China não divulga essas pirâmides. Por quê? Deve ter algum segredo, né? Alguma coisa que a humanidade não esteja ainda preparada para saber o que é. Aí talvez só... Eu sei que você gosta desse assunto, eu vou lhe provocar. Talvez lá nas pirâmides da China ou outras aí encontradas tenha resquícios de extraterrestres. Por isso que eles não deixam que o público tenha esse conhecimento. Interessante é que, quando o senhor fala, né, tem no Peru, né, pirâmides no Peru, e eu queria entender, assim, se elas são semelhantes ou talvez até iguais às que tem no Egito. Sim. Muitas vezes as características da construção são um pouco diferentes. Por exemplo, as que tem no México. Tem as pirâmides maia. É completamente diferente. A sua estrutura, o formato é parecido, né? A estrutura é parecida, é piramidal, mas as pedras utilizadas é completamente diferente das que foram utilizadas no Egito. Enquanto lá era de 10 toneladas, lá nas pirâmides dos maias, você tem com 2, 3, 4, 5, 10 quilos. Né? Elas são escalonadas, ou seja, tem escadas, tem
acho que é a de Quetzalcoatl, a pirâmide lá no México, que é interessante. E só acontece esse fenômeno no mês de setembro. Vocês vão perceber, quem estiver ouvindo, né? Se vocês forem curiosos. Agora, no mês de setembro, falta o quê? 3 meses, né? Julho, agosto, setembro. 2 meses. Tem um fenômeno que ocorre que quando na pirâmide tem, de um lado e do outro, a figura de uma cobra, como se ela estivesse descendo para o chão. Como se fosse a parte da murada, né? Tem um dia que o sol vai incidir nessa pirâmide e vai dar um reflexo de um lado claro, outro escuro. Claro, outro escuro. Ou seja, dá a impressão de que a serpente está descendo ao solo, à terra. Aí o que é que explica, seu Mário? O que é que explica, assim, culturas, pelo menos teoricamente, tão diferentes, locais extremamente distantes. E que eles não tinham comunicação. Não né? tinham comunicação. Eles terem uma pirâmide bem semelhante num lado do mundo e no outro lado do mundo. O que é que explica isso? Aí veja bem, aí eu entro na questão do extraterrestre. Naquela época, eu acredito que nós tínhamos uma tecnologia, inclusive superior à que nós temos hoje. Se você falei no primeiro debate aqui, na primeira conversa que nós tivemos, das pedras lá de Itacoatiara, na Paraíba, não é? São inscrições supostamente de fenícios. Aí, caramba, lá na região norte, onde estavam os fenícios, foi que eles foram fazer aqui no Nordeste. Se vocês forem no Piauí, vocês vão ver figuras rupestres, né? Aí tem antropólogos lá estudando. Tem locais que é aberta a visitação. Há uns 10 anos, mais ou menos, eu tenho um irmão que mora no Piauí, eu fui visitá-lo. E ele disse, vamos conhecer lá a região que é chamada de 7 cidades. E nós fomos. E estávamos caminhando numa trilha com a guia. Eu chamei a guia, eu digo, me diga uma coisa, e é permitido passar aqui em cima? Toda hora, todo instante. Eu digo, mas está errado. Eu até vou chamar a atenção, né? Aproveitar esse podcast para dizer isso. Eu achei um crime. Por que um crime? Nós estávamos andando em cima. Se você olhasse para o chão, você percebia que tinha uma árvore petrificada. Você dava para ver as circunferências, os anéis da árvore. Então, como é que se deixa fazer turismo em cima de algo desse jeito? Aquilo ali devia ter um tipo de um caminho de ferro, de madeira, sei lá, né? Tipo uma pontezinha. Você podia passar, mas não por cima dela, né? Aí ela disse, não, os arqueólogos vieram aqui, disseram que não era nada demais, não. Modéstia à parte, eu ensino uma disciplina na universidade que é mineralogia. A gente estuda gemas, né? Estuda o planeta Terra, aquela coisa toda. Então, eu não sou tão leigo assim para não saber que aquilo ali era uma árvore petrificada, certo? Então, eu achei um absurdo, aquilo ali está liberado para as pessoas estar caminhando por cima. Ao passo em que, por exemplo, no Egito ele está com tanta seriedade que a pessoa não pode sentar nem no trono do faraó, né? Que nem o seu filho. Sim. E interessante que lá nessa região, que é aberta ao público também, tem umas gravuras numas paredes lá, e você observando, você pode chegar perto, né? Não tem nada que impeça de você chegar perto daquela parede, e você percebe que as figuras, elas descem parede abaixo, pedra abaixo. Aí eu perguntei para a guia, né? Digo que aqui não houve um estudo não para tentar descobrir o que é que tem mais. Ela disse, não, teve aqui uns americanos, inclusive, quase que eles eram presos. Eles foram fazer aqui uma pesquisa e veio a turma aqui e proibiu deles fazerem essa pesquisa. Quer dizer, eu não entendo bem as questões políticas nessa área, né, que existe aqui no Brasil. Enquanto países desenvolvem pesquisa, porque isso chama mais turista e cada vez mais. Né? No Brasil chega, não me chama mais não, já mexeu até aqui, tá bom demais. Tá? E é assim que funciona. Então, dizem,
não sei. Já fiz uma visita, mas foi como turista na Amazônia. Não vi nada demais, certo? Mas dizem que existe Ratanabá, né? Já existe muitos documentos sobre isso. Dizem que na época da Segunda Guerra Mundial, em 1945, antropólogos nazistas tiveram na Amazônia, fazendo estudo em cavernas, etc. Existem documentos, mas isso ninguém fala. Né? Existe aqui, bota uma pedra em cima e tal. O que é que eles vieram fazer aqui? Alguma coisa era interessante. O que a gente sabe, para quem é estudioso desses assuntos, sabe-se que os nazistas eles buscavam a lança de Longinos. Não sei se vocês já ouviram falar. É aquela lança que o soldado usa, né, para furar as costas do Cristo. Né? É uma lança especial, não era uma lança comum. A maioria das pessoas, a maioria dos leigos, acha que era um pedaço de madeira, uma vara, com um pedaço de ferro na ponta, como eram as lanças. Era uma lança especial. Por isso que os nazistas, né, na época, os cientistas que estavam ligados, era um trabalho esotérico, estavam atrás disso. Assim como o Santo Graal, assim como outros materiais que a gente supõe, não temos certeza, que sejam de extraterrestre. Perfeito. Dionísio, eu vou no banheiro, viu? Vai, querido. Vou. Dessa vez é você. Né? Outra vez foi você. Vai continuando aí. Pronto, com o seu Mário. Vou seguindo. A gente pegou o seu Mário, né, dessa vez trouxe algum material pra gente debater com um pouco mais de propriedade. Tem também, assim, o ritual de passagem do faraó, né? Quando da ele iniciação. Quando ele falecia, a passagem para o outro mundo, né? Tem coisas que eram feitas na época que até hoje, tipo a mumificação, como era tão perfeita, até hoje é um mistério. É um mistério, porque eu trouxe até algo aí que não é os passos, eu acredito que aí tem o quê? 2, 4, 6 passos, se não me engano, não é? Sim. Isso. Mas quando um faraó morria, a primeira coisa que se fazia é retirar as vísceras do corpo. Era retirado as vísceras e era retirado o cérebro do morto. E como eles tiravam esse cérebro? Para não danificar a caixa craniana, eles usavam uns ferrinhos, tipo aquelas agulhas de crochê. Sim. Que tem uma ponta, né? E enfiava no nariz e era retirado. Agora você veja que isso devia dar um trabalho imenso para retirar o miolo, né? Sorte que eles já estavam mortos, né? Sim. Né? Então eles passavam depois 30 dias dentro de um tanque com salmoura, ou seja, água salgada. Então você veja que já tinha tirado os órgãos. Já tinha tirado os órgãos, que eram acondicionados em jarros, coração de um jeito, fígado em outro, pulmão em outro, eram vários jarros, não é? E depois eles tinham essa salga. E depois dessa salga, eles tinham todo um processo com ervas, e quando eles, como o estômago, né, barriga do morto, estava oca, e antes deles embalsamar, eles colocavam capim para que enchesse e depois costurar e depois fazer a bandagem, que era a parte final. Aquele processo quando faz com o animal também, né? Que enche. Sim. Né? É uma técnica que eu agora não me lembro o nome, né? Quando tem pessoas que querem um cachorro, um gato, um pássaro, não tem? Empanar, sei lá. É um negócio assim. É um negócio parecido com isso. Empanar, sei lá como é que faz. Não, embalsamar era o processo que os egípcios faziam. Mas dessa arte de se fazer com animais, né? De você pegar e usar as características, no lugar do olho, eles colocam uma bolinha, né? Tal. Então eles ornamentavam o faraó desse... Não, o faraó não. Ornamentava nada. Só botava e só preenchia o espaço vazio. Não é? Colocava ervas para que persistissem e conservassem o corpo, ficava mais ou menos intacto, né? Havia o quê? Para que não degenerasse como um corpo qualquer.
E depois é que era usadas as ataduras, que era o embalsamamento final. Se gastava geralmente 70 dias nesse processo. Então, só depois disso, aí era feita uma, diríamos assim, um cortejo fúnebre para que levasse o faraó até o lugar de onde ele seria colocado. Certo. Essa questão também, aí pronto. A gente pega essa parte, que é um ritual 70 dias, não é isso? É isso. Nisso aí, existiam disputas pelo poder, né? Já é como é hoje, né? Isso. E nesse momento aí, que tava, enquanto tava nesse momento aí, velando o corpo, tal, já era decidido... Não estava se velando o corpo. Estavam preparando o corpo. Estavam preparando o corpo. Quem fazia isso era os sacerdotes. Certo. Ninguém tinha acesso ao corpo, não. Né? Certo. Ele estava lá numa câmara onde era feito todos esses procedimentos do embalsamamento. Após os 70 dias, ele era liberado para o cortejo fúnebre. E a partir daí, ele era, vamos chamar de enterrado ou sepultado com todos os seus pertences. Inclusive, aí é uma coisa assim, diríamos assim, até cruel, né? Mas os escravos eram mortos e eram enterrados com o faraó. Porque eles acreditavam numa vida após a morte. Sim. E aí era o que eu queria saber, se eles acreditavam em ressurreição. Na ressurreição, certo? Então eles acreditavam, então eram os tesouros, tudo. Até os barcos eram guardados junto com aonde ele estava sepultado. Tinha um negócio de um pezinho junto com o coração, que Anubis era quem recebia ele lá, né? Aí como era esse esquema aí que tinha... É questão que o coração tinha que pesar menos do que uma pluma, ou seja, uma pena. Se o coração pesasse mais, ele não tinha condições de ir para um lugar especial que eles acreditavam, né? Hoje, para nós, católicos, etc e tal, o céu, né? Então o céu deles era um pouco diferente. Então, eles tinham que, o coração, ele teria que ter sido um bom faraó, uma boa pessoa, e o coração pesar. Na cabeça nossa, humana, não é? A gente diz que coisa não tem cabimento. Como é que um coração vai pesar menos do que uma pena? Mas existe, quando eu era menino, o pessoal dizia, quem pesa mais é 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Tudo é 1 quilo. Né? Tudo é 1 quilo, não é? Então, dentro de uma conotação assim, né? Talvez fosse uma pegadinha que tinha dentro disso, de tudo isso, né? Eu também fico assim, não sei se o Gustavo já tem que outro assunto, mas eu fico assim, fascinado. Fica à vontade. Com a questão do conhecimento astrológico. Astrologia é uma coisa e astronomia é outra coisa. Astrologia. Astrologia, né? Astrologia é o estudo dos signos. E a astronomia é o estudo dos astros. Então era astronomia que eles alinhavam. Tinha, vamos chamar de portenholas, chanelas, né? Que eram aliados justamente às Pleiades. E existe documentos que diz que os pleidianos, aí entra agora na questão extraterrestre, vieram para o planeta Terra e habitaram aqui conosco. Eu acredito até, Jonas e Gustavo, que nós podemos estar assim numa sala, qualquer ambiente. Tem um extraterrestre lá e ninguém nem sabe que é um extraterrestre. Aí meus alunos diziam, professor, você é um extraterrestre? Eu digo que sou. Eu não sou daqui da Terra. Nós viemos de onde? Como eu acredito que houve uma melhora no nosso DNA, eu já falei, né, sobre os sumérios um pouco, então nós não somos daqui não, a gente veio de outro lugar. Estamos nos adaptando aqui nesse pequeno planeta que está em transformação. Para quem gosta de astrologia, né, é uma coisa, astronomia. Nós estamos passando agora, esse mês de junho até agosto, o período mais distante da Terra ao Sol, por isso que tem esse frio.
Enquanto aí você veja como nós fomos educados errado. Feito estufa, né? Me desculpa entrar nesse assunto assim. Feito estufa, o Polo Norte, o Polo Sul está derretendo. O contrário, nesses últimos 5 anos teve um aumento escandaloso nas camadas de gelo lá. E cadê o que os nossos cientistas aí diziam? Então, sempre estão nos tapeando, sempre estão nos enganando. As pessoas que não são cultas, não lê nada e leva gato por lebre. Não é? Aí o senhor falou disso, eu lembrei da água. O pessoal fala muito de acabar a água, né? Acabar a água potável, né? E eu lembrei da frase: nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem foi que disse isso? Olha, quem foi que disse isso? Que agora eu não lembro. Rapaz, Lavoisier. Parece que foi Tom. Um grande Parece que citou aí lá do... grande alquimista. Aí a questão é o seguinte: o senhor acha que a água está acabando? Não. Ou a água potável está acabando? Ou ela está se transformando em outra coisa? Não, veja bem, todo momento em que o sol aquece, agora mesmo estamos no período de chuva, alguma parte dessa chuva é infiltrada no solo. Perfeito. Então vai para os lençóis freáticos. E outra parte é evaporada pelo sol. Vai para onde? Para as nuvens. Vai formar novamente o quê? Água. Mas eu não sei se vocês sabem, o Brasil é riquíssimo em lençol freático. Nós temos na Amazônia um lençol freático que é igual ao rio Amazonas. Sabiam disso? Não. Não? Pois saibam disso. Talvez por isso e por outras coisas, mas é que Alagoas tem quantas ONGs? Se tiver 10, tem muito. Na Amazônia tem bem umas 1000. Estão interessados em quê? Nos índios? Então, não. Estou interessado no que tem na terra dos Yanomamis, por exemplo, os diamantes. As riquezas, as riquezas que nós temos. Não é? E no futuro, acredito eu, que quem vai ter água somente potável, que água pode até ter, mas contaminada não vale nada, né? Sim. É o Brasil. Ali na região da Amazônia, nós temos um rio subterrâneo equivalente ao rio da Amazonas. Então temos água bastante. Saber cuidar, né? Mas você acha que o caminho seria saber cuidar ou seria tecnologia, por exemplo, para dessalinizar a água ou algo do tipo? Mas veja bem, se nós temos aqui em várias regiões do Brasil que temos lençóis freáticos que abastecem. Não, mas né? eu digo assim em termos gerais, né? Na terra como um todo. Primeiro, nós temos que o quê? Cuidar dos nossos esgotos. Certo. Ter tratamento dos nossos esgotos. Segundo, está faltando água, vamos dessalinizar. Tem técnica para isso? Tem. Israel está aí, é um exemplo. Né? Os países árabes, todos eles usam essas técnicas, eles não têm água. O preço de um litro de água lá é igual ao preço de praticamente um litro de gás de combustível nosso aqui, porque é escasso. Mas eles tratam essa água salgada numa boa. E no Brasil nunca deu certo, os dessalinizadores daqui. Sempre ocasiona problema, porque não importa isso. Importa tanta bobagem, né? Eu vi uma entrevista do Chico Anísio uma vez, só pegando um gancho aí que o seu Mário falou, que ele disse assim, que se fosse presidente da República, Chico Anísio, ele arrendaria a região Nordeste, metade para Israel e metade para o Japão, algum país assim, e deixava eles desenvolver por 50 anos. Ele disse, depois de 50 anos, você podia voltar no Nordeste, se não ia ser a região mais próspera do mundo, porque o que eles fazem com o que eles têm lá é um absurdo. Se eles pegassem um país que nem o nosso, Maria, eles desenvolveriam. Você vê os árabes aí, rapaz, as cidades que eles estão construindo no deserto, né? Fazendo verdadeiros, diríamos assim, milagre. Cidades como Dubai, por exemplo, uma das cidades mais prósperas hoje que existe no mundo. Tem dinheiro? Tem. Gastar com o quê? Eles estão construindo as cidades e o povo deles morando numa boa e etc. Tá. E quem quer viver nas guerras, que fique. Inclusive, a gente aí volta ao Antigo Egito, né? Porque assim, eles ficavam no deserto também, né? E mesmo assim eles conseguiam irrigar, plantar e ser o povo mais próspero daquela época. Você falou agora um tema interessante. Eles tinham um conhecimento tão grande na parte de agronomia
e de conhecimento dos rios, que tinha templos, né? Que tinha tipo uma calçada que ia até o rio. E lá, dependendo da maré que acontecia no rio, eles sabiam se o ano ia ser próspero. De chuva praticamente não tinha, mas tinha as chuvas na cabeceira do rio, né, ou melhor, na nascente, e que aquela enchente iria espalhar humus, que é uma terra preta que descia e levava até o Egito. E quando aquilo ali começava a diminuir a vazão, eles começavam a plantar. O Egito era um dos maiores produtores de trigo que existiu naquela época. Só o Egito para concorrer com o Neto Tenor, tá vendo? Entendeu? Trigo. E houve épocas, aí até na Bíblia se fala isso, né, de José, aquela coisa toda, que sustentou outros países em épocas de seca. O Egito tinha os seus armazéns, né, seus silos, abarrotados de comida, ou seja, trigo, que era o alimento básico deles. O conhecimento deles, assim, o senhor falou uma coisa interessante, que já migra para um outro lado, né? Mas, assim, o conhecimento deles era absurdo para a época, assim, realmente, como o senhor falou. Mas o senhor citou um pouquinho atrás, assim, disse que poderiam ter alienígenas entre nós, né? Até entre nós, assim. Seria na forma humana, alguma coisa desse tipo assim? Eu vou dar um exemplo. Infelizmente, você falou nisso, agora eu me lembrei. Nesse material que eu trouxe para você, eu não trouxe isso que você está falando. Mas eu vou dar, como quem diz, um mote para vocês, né? Vocês gostam de poesia, né? Prosa, né? Eu vou dar um mote. Como era as imagens que nós temos do povo egípcio, a cabeça deles? Vocês lembram? Tem tipo turbante, esse negócio assim, um adorno. Por exemplo, o faraó. O faraó, ele usava uma coroa, não é? Certo. Uma coroa. Uma armadura assim, né? Não, na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Cabeça. Tá. Né? É uma coroa que é tipo um cone. Um cone. Por quê? A cabeça deles era alongada. Ainda há pouco o Gustavo disse, professor, tem, né? Pirâmides no Egito, também tem no Peru, tem na China, e em vários países do mundo, não é? O Papa, ele usa tipo uma coroa de Osíris. Já perceberam isso? Sim. Não é? Por quê? É outro tema. Mas os egípcios, se vocês verem, tem múmias no Peru com cabeças alongadas. Não é uma, nem duas, nem 10. São centenas. Aí o que é que a ciência tenta dizer? Não, eles colocavam umas bandagens nas crianças, nos bebês, que é verdade, pode ser feito, e ficava alongada a cabeça. Mas por que eles faziam isso? Como se fosse os pés das gueixas, assim. Sim, é o contrário, né? Enquanto a gueixa fecha o pé, que é para ficar um pezinho pequenininho, certo. Fica mais, para eles lá, né? Fica mais elegante. Eles aqui alongavam a cabeça, mas para quê? Com a finalidade. Qual era a finalidade? Aí, na minha ótica, eu vejo assim, imitar os deuses. Quem chegou aqui. Sim, que tinha a cabeça alongada, então eu quero que meu filho pareça com o Deus. Certo? Então você vê isso nas múmias egípcias, principalmente naquela questão dos faraós, da família real. Quem é que mandava lá? Tem até a própria pirâmide da classe. Quem dominava? O faraó. Depois do faraó, quem era? Os sacerdotes. Depois quem era? Os militares. E o povão? Lá embaixo, do final da pirâmide. Tá certo? Então eles nunca se apresentavam praticamente e eles usavam cabelo, cortavam careca. Por quê? Para não pegar piolho. Ah, sim. Não é? Por causa do piolho. Igual a Jonas. Tá bom? Que conversa. E tem todo... porque eles tinham uma barba comprida. Uma simbologia. Viu?
Quer dizer o quê? Sabedoria. Então, aí, agora não fala não do Jonas? Você também, você é um cara sábio, pô. Da careca fala do Jonas, agora na hora da barba, como ele não fala. Ok, vamos lá. Mas, por exemplo, o tema, por exemplo, você fala da cabeça alongada dos camaradas. Existia uma comunicação telepática, alguma coisa desse tipo? Você acha que existia um domínio mental desse povo? Olha, poderia ter, mas não há nenhum registro sobre isso. Não existe. Né? Eles viviam nos palácios, os faraós, a família real, tinha todo aquele aparato em volta dele, e eles não saíam para bater papo nas esquinas, não. Então, família de faraó, sacerdote, escribas, então eles tinham pessoas para escrever para eles, né, os relatos que eles queriam relatar, e a vida continuava. Tudo era dela, diríamos assim, documentado, do começo ao fim. Na parte da dinastia que começa a decadência do povo egípcio, é que, como acontece com os políticos hoje em dia, né? Que faz, por exemplo, um prédio, aí eu fui eu que construí esse prédio, boto meu nome. Meu nome de Gustavo, nome tal, de Jonas, tá, os nossos 3 nomes lá. Aí Manuel e Micael assume o governo. Tira a nossa placa e bota o nome deles dois. Isso nas dinastias, quando estava na decadência do povo egípcio, aconteceu. Então, por quê? Para dizer que foram eles que fizeram. Por isso que eu não acredito, de forma nenhuma, que foram os egípcios que construíram as pirâmides. Não tinham, mesmo com a inteligência que eles tinham, mas eles não tinham condições como tratores, ferramentas adequadas, né? Eu disse na primeira vez que estava distante ali onde as pirâmides foram erguidas, distante das montanhas onde foram tiradas as pedras, né? 120 quilômetros. Aí existem teorias, já vi muitas. Já vi uma que o camarada citou, que eram cortados troncos, e esses troncos eram enfileirados, colocava-se a pedra em cima e os camaradas empurrando. Se eu usava 100 troncos, eu tinha que ter mais 100. Siga o meu raciocínio. Se a pedra está correndo, eu vou ter que mais 100 para botar aqui. Isso. Aí, olha como eu tinha escravo. Para cortar a pedra, para tirar a pedra da montanha e descer ela, outros para trafegarem, outros para ir para uma floresta, que não é essas coisas todas que eles tinham, porque as florestas... E qual era o peso da pedra? 10 toneladas. E tem que ter um bocadinho de gente para empurrar uma pedrinha dessa, né? Pois é. Puxar. Por isso que naquele primeiro momento eu disse que era necessário que os egípcios estivessem em constante guerra, presta atenção, para conquistar 100 mil escravos por ano. Os egípcios também deviam morrer na guerra também, né? Sim. Já tinha se acabado. Não tem lógica. Aí as coisas em lógica tentam colocar na nossa cabeça. E nós aceitamos. Né? Você falar isso para um estudante de história, você está dizendo um absurdo. Por quê? Ele está limitado somente naquele livro, não lê algo a mais, começa pelo... Voltando aqui, dando um pulo, um salto bem alto, pelo descobrimento do Brasil, a gente sabe que é uma grande mentira. Espanhóis, fora os portugueses, ingleses, franceses, já viviam aqui no Brasil. Aquilo ali foi o quê? Tratado de Tordesilhas, essa parte é de Portugal, essa parte da Espanha, e Portugal disse, eu não vou perder não, vou logo atrás do meu pedaço. E foi o que aconteceu, né? Por que eu pergunto sobre essa questão mental dos faraós? Porque assim, um camarada chegar e dizer assim, bicho, eu sou o rei de todo mundo aí. Tem um ritual que você falou, mas ele precisa ter alguma coisa especial para que o povo todo que ele diga, eu quero construir, eu quero empilhar aí. Por exemplo, era uma, como o senhor falou aí, olha, presta atenção, você que tá assistindo, presta atenção. Olha a dificuldade para plantar, porque tinha a questão do rio, era um deserto.
olha a dificuldade para transportar essas pedras, olha a dificuldade para sobreviver o povo que não tinha muita coisa. E aí um camarada se levanta e diz assim: rapaz, eu quero empilhar esse monte de pedra que tem lá, 120 quilômetros, e quero botar aqui. Então o cara tem que ser um cara muito amado, respeitado ou temido, para o povo dizer assim: não, vamos lá, vamos obedecer o que o cara tá mandando, vamos lá, vamos entrar em guerra por ele, vamos fazer tudo por ele. Ele tem que ser uma entidade especial. Por isso que eu pergunto sobre a dominação mental, alguma coisa, ele deve ter alguma coisa especial para o povo seguir ele. Para vocês terem uma ideia, no Egito não só tem aquelas 3 pirâmides, não. Quéops, Kefre e Miquerinos, certo? Mas vejam um fator interessante. A maioria dos faraós não chegaram a 70 anos de idade. Segundo os japoneses, seria necessário, no mínimo, 100 anos, usando esses 100 mil escravos. Só para construção. Só para construção. De uma, né? De uma pirâmide. De uma. Mas o camarada, seria necessário que ele fosse um espermatozoide no óvulo da mãe dele para mandar começar a construir a pirâmide. Não, e mais. Com o intuito de quê? Pois é. Então veja bem, como é que ele poderia, né, ser nem um feto, eu vou chamar de feto, mandar construir, porque o cara morria até 60, 50, 70, quem mais viveu foi 70 anos por aí. Como ele poderia? Se gastaria no mínimo 100 anos. É por isso que eu brinquei aqui, né? Dando essa conotação do cabo ainda em espermatozoide, um óvulo, inconcebível isso, mandar construir a pirâmide. Por quê? Porque ele vai morrer com 50 anos. Tutancâmon, por exemplo, tá certo que não foi sepultado dentro de uma pirâmide, foi no Vale dos Reis, mas mesmo assim, no momento em que ele passa a ser faraó, ele já começa a mandar construir o seu túmulo no Vale dos Reis. E como era construído? Construído na montanha, meu amigo. Os camaradas lá, talhando, entrando 100, 120 metros. Uma das que eu visitei, por exemplo, a de Akhenaton, 120 metros de montanha adentro, toda cheia de gravuras. Tem aí uma dessas fotos aí que eu coloquei para vocês aí. Desse lado, o teto para o outro lado. Como? Se era escuro. Aí coloquei aí o que supostamente eles tinham conhecimento da eletricidade. Mas o que foi passado para nós? O professor Mário está dizendo um absurdo. Agora é absurdo você dizer que o camarada com 10, 20, 30 metros dentro de uma caverna enxerga. Com tocha, já foi feito estudos e não existe nenhum registro através do carbono 14 que tenha sido utilizado tochas. E como é que justifica a pintura? Perfeitas. É incrível. E aí, vocês acreditam em extraterrestre ou não? E o senhor, eu queria saber do senhor. O senhor já viu ou tem evidências fortes sobre a aparição de extraterrestres? Veja bem, eu tenho alguns fatos, né, que aconteceram comigo desde quando eu era estudante universitário e que tem um lugar lá em Campina Grande que hoje, inclusive, existe um presídio nesse lugar. É o presídio do Serrotão. E que todas as vezes nós estudávamos a universidade na época era no bairro do Alto Branco e tinha uma igreja lá, os batentes, e os estudantes, a aula era de 7 horas, eu estudava à noite. Então a turma começava a chegar às 6h15, 6h30, e a gente ficava batendo papo, né, a turminha, e vendo o céu. Por ali tinha uns amigos meus que gostavam também de olhar para o céu. E num momento tal, não me lembro a época, um colega nosso disse: rapaz, aquilo ali é uma lâmpada ou o que é? Então a gente via, né, à nossa frente fios dos postos da frente da universidade, e lá onde era o Cerro tão distante, dava o que eu acredito com uns 5 quilômetros mais ou menos, de onde aparecia essa luz, tipo um farol. Aí a gente batia papo, sei o que, daí a pouco estava acima dos fios. Certo. Daí a pouco estava junto dos fios. Sim, mas ele ficava aceso todo momento ou acendia e apagava? Não. Parado lá,
estática, aquela lâmpada, né, como se fosse um farol redondo, e ia baixando até desaparecer. Aí alguém disse, isso é Vênus. Não era, o Vênus estava no outro local. Entendeu? O que era? Na época, eu já tinha carro, e disse, quem tem coragem de ir comigo lá? Lá próximo. Lá próximo. E tinha bem uns 20 colegas nossos, né, que ficavam aquela patotinha conversando, uns 4, disse, eu vou. Eram uns doidos parecidos comigo, eu vou, top. E nós fomos. E nesse local, tinha um posto de combustível de um lado, e existia uma praça, que eu não sei se existe mais nunca andei para aquela região, que era chamada Pracinha do Amor. A galera tinha carro, levava as meninas para ir ficar olhando o luar e namorando, né? Maravilha. E era num lado mais alto e do outro lado é onde... Tal. Quando nós chegamos lá, que nós fomos para uma cerca, era fazenda, naquele tempo era cheio de mato, cheio de fazenda, e nós vimos essa bola. E a gente viu essa bola descendo, e depois saiu uma bem pequenininha, na vertical, ou melhor, na horizontal, parou e voltou. Isso ela fez umas 5 vezes. Aí eu disse, quem tem coragem de ir até lá? A estrada de chão, certo? Aí nós peguei a estrada de chão, andei, eu acho que me perdi, porque não tinha estrada para ir para lá, e vi um senhor num cavalo. A gente ficou com medo dele e ele ficou com medo da gente, né? Uns 4, 5 marmanjos dentro de um carro. Aí eu parei o carro, meu amigo, me deu aí uma luz aqui pra gente. Ele, pois não. Pessoal assim, simples, né, do interior, sempre são pessoas educadas. Naquele tempo não tinha uma violência como se tem hoje, né? Tem o quê? Mais de 50 anos isso. E aí eu digo, me diga uma coisa, tem alguma casa de fazenda? Aí mostrei mais ou menos onde era. Ele disse, tem não, moço. Eu digo, e luz elétrica? Porque não era luz de lampião, luz de querosene. Aí ele riu. Eletricidade aqui, meu amigo, só tem depois da pista, que tinha mais de 2.000 metros de distância da pista onde nós estávamos, nessa tal de Pracinha do Amor, para o mato que nós estávamos vendo. Então, se era extraterrestre ou não, não posso confirmar para vocês. Né? Um outro ponto que eu tive, aí já foi no Hotel Transamérica em São Paulo. Na época era o mais chique de São Paulo. Eu fui para um seminário lá e nós, a galera que estava nesse seminário, todo mundo acreditava em seres extraterrestres. E nós fomos fazer tipo uma meditação. Então tinha um lugar lá, como era perto de quadras de tênis, de não sei de que, a gente foi pedimos permissão, fomos para lá, sentamos em círculo, né? E ficamos lá fazendo uns mantras específicos. Naquela época eu acreditava nesses mantras, hoje eu talvez nem acredito nesses mantras. Mas nós estávamos ali e tal, e todo mundo concentrado, e daqui a pouco apareceu uma luz vermelha, dessa vez não era uma luz branca, uma luz vermelha, semelhante àquela que eu tinha visto há muitos anos atrás, e nós pensávamos até que era um avião, mas uma luz vermelha só, e a luz de um avião ele fica piscando, essa não, era parada. Aí alguém disse, não, isso é um helicóptero. Aí ela veio, e ficou no centro de onde nós tínhamos feito o círculo, e ficou lá parada. Ficou mais ou menos uns 10 minutos. Aí depois ela saiu e desapareceu. Se é um OVNI, não sei. Eu nunca vi um extraterrestre, gostaria de ver, cara a cara. Infelizmente, nunca vi. Ouvindo? Eu acho que, rapaz, tem uns camaradas parecidos com extraterrestre, eu já vi em algum lugar, mas não sei se era, não. Essa história que ele falou, me lembrei de uma coisa interessante que foi em Campina Grande. A gente foi, eu não sei se tu fosse, Jonas, mas eu acho que não. Eu fui em 99 ou foi em 2000. Jonas vai dizer que eu tô mentindo aqui. Mas quem foi nesse dia, quem tava no ônibus vai relembrar. A gente tava indo do colégio, estávamos indo para Natal, certo? Era Jogos da Província em Natal. Nossa Senhora das Neves, eu acho o nome do colégio.
E na viagem a gente saiu, tipo, acho que 10 horas, meia-noite, não sei, meia-noite mais ou menos. E a gente tava passando por Campina Grande, eu moleque, tinha 13 ou 14 anos, e aquela turma, né, de jovens e alguns professores. E eu sei que a gente meio dormindo, aí rapaz, olha, disco voador. Aí a gente olhou pelas janelas do ônibus, e era assim, ela piscava. Era uma luz, ela não ficou parada, ela ficava andando, certo? Mas piscando. E a gente pensa no avião, né? Porque ele, né, faz aquele, né? Primeiro a gente não quer acreditar, né? Só que a questão é o seguinte, a luz era muito grande para ser um avião. Normalmente o avião estaria sobrevoando ali numa certa altura e a luz, pelo menos pela percepção que eu tinha, seria uma luz menor. E a luz era grande, certo? E ela acendia forte, apagava, aí tipo andava alguns metros, não sei, acendia de novo, apagava, acendia de novo. Quem estiver assistindo aí, que for do Cristo Redentor, que foi para essa viagem dos Jogos da Província, veja aí se vocês lembram disso aí, comenta aí, por favor. Você não foi não nesse dia, mas... Fui não. Então, e foi passando... Como é? 99. Ou foi 99 ou foi 2000. Eu acho que foi 2000. No ano 2000. E... E era Jogos da Província e a gente no ônibus passando na cidade de Campina Grande. Nos anos Não esqueci disso. Já 80. Tem 21 anos. Viu? Que 21 anos? 25 anos. Nos anos 80, em Campina Grande, existia uma associação que era chamada ICU. I-C-U. Instituto Campinense de Ufologia. Eu conhecia todos, inclusive eu ainda mantenho contato com um dos meus colegas da época. Eu não fiz parte desse instituto, esse colega meu fez. E eles fizeram muitas pesquisas de campo, que é o mais importante. E em uma delas, eu tive a oportunidade de fazer lá, a Paraíba a gente tem umas regiões parecidas aqui com Alagoas. A gente chama de Zona da Mata, uma determinada região, a gente chama de Sertão, e temos o que a gente chama de Cariri. Né? Eu acho até que Palmeira dos Índios se entrar nessa característica de Cariri, que é muito parecido com Campina Grande, o clima daqui. Então nós fizemos uma lá, e tinha nessa fazenda que nós fomos, o pessoal da fazenda, inclusive uma das meninas que fazia, que era grupo homens e mulheres misturados, era o avô dela que era dono dessa fazenda. E tinha, que eles chamavam lá Pedra do Encanto, ou Pedra do Encantado. Era tipo lá a gente chama de barreiro, que é tipo uma lagoazinha pequena, e no meio daquele barreiro tem uma pedra bem eminente. Ela era meia esbranquiçada, essa pedra, uma rocha esbranquiçada. E nós fizemos igual, nós fizemos lá, como eu disse ainda há pouco, no Hotel Transamérica, a gente fez o círculo, né? Fizemos uns mantras e tal, e surgiu uma luz parecida com aquela quando eu era estudante da universidade, grande, né? Só que essa, além dela vir na vertical, ela chegava, parava num determinado ponto, aí ia para horizontal para um lado, vinha, parava e ia lá. Até o momento que ela desapareceu. Aí eu digo para vocês, o que é isso? O que foi isso? Em Campina Grande, é? O teu também foi? Então o bicho gosta de forró. Gosto. Eu vou falar, não é propaganda dele, né? Mas é um grande artista, eu gosto muito dele. É Zé Ramalho. Zé Ramalho tem relatos. Eu acho que tem até música que ele fala sobre isso, né? Esses fenômenos. Porque o pessoal do sertão também, da Paraíba, acredita muito em seres extraterrestres. E tem muitos relatos. Você sair assim para conversar com aquele pessoal do campo, pessoas simples, pessoas humildes, né? Aquelas pessoas que vivem ali da labuta, tratando com gado e lavoura, e eles contam que à noite acontece essas coisas. Já ouviu falar em fogo corredor? Sim, né? já. Mas o que seria? Será que fogo corredor? Rapaz, é um dos cortes mais... Gostei desse corte, esse corte de câmera aí. Bem, mas esse negócio de fogo corredor, pronto, tem muita coisa que era modificado o nome, né?
Mas se a gente for olhar, ter uma visão mais abrangente hoje, né? Pode ser. Tudo faz sentido. Não né? é? Faz sentido. Tanto uma coisa com a outra. Isso. Eu tô assustado com esse negócio, porque assim, eu não, graças a Deus, meu irmão, nunca vi nada disso aí, não. Apesar de compactuar com muitas ideias que foram Mas você tá com medo por quê? Porque disseram pra mim assim, o bicho é cabeçudinho, tem uns olhos grandes. Olha, conversa. Não é não? O ET não. O estereótipo do ET é esse, né? Mas veja bem, você falou bem, o estereótipo, né? Mas não é assim, não. Segundo relatos de estudiosos, que estudam mais do que eu, existe mais de 40 tipos de ETs aqui no planeta Terra. Mais de 40 tipos. Que já moram aqui? Sim, que nos frequenta tranquilamente. Bom. Eu lembrei até de uma coisa aqui, que foi alguma reportagem, sei lá, algum vídeo que eu vi, e a pessoa dizia o seguinte: os extraterrestres não querem fazer nenhum mal a gente. Se fosse te fazer, já tinham feito, porque o cara relata lá que um OVNI apareceu ali na região de onde é instalada a NASA, não sei explicar, e que quando ele foi se aproximando, que o pessoal verificou, né, viu que tinha um OVNI ali, ele simplesmente apagou a energia de tudo. Você ouviu isso? Já ouviu isso? Já. Então, é tipo assim, ele disse, rapaz, foi incrível, um negócio que qualquer ser humano aqui não teria feito. Teoricamente, a nave se aproximou e pum, apagou todo o sistema da NASA. Vocês já ouviram falar sobre a área 51? Só que os caras não divulgam, né? A área 51. Né? Dizem que não é a cachaça, é a área 51, que aí vai misturar as coisas, né? Dizem que na área 51, a parte externa é uma coisa. É um prédiozinho qualquer, como qualquer outro. Um hangar de avião, garagem de carro, escritório e tal. Mas existe mais de 20 andares no subsolo. E cada andar tem um estudo diferenciado sobre extraterrestres. O governo americano tem em poder dele seres extraterrestres. Ô, Mário, só seria o governo americano que tem essa... Não. Do mesmo jeito que tem a área 51 nos Estados Unidos, tem a área 51 na China. Certo. Mesmo jeitinho. Impressionante que são os países mais desenvolvidos, assim, né, do planeta. E diz que na Rússia também. Quer dizer que na Rússia também. Né? Não, que eles pegam tecnologia dos caras, né? Talvez, pode ser. Né? Não Quem sei. Sabe? Justamente isso. O que é que eles querem dos extraterrestres? A tecnologia. Não, meu amigo, nenhum de nós três aqui sabe fazer um celular, não. Você já ouviu falar na teoria reversa? Já ouviram falar? O que é que eu tenho? Se eu quero construir um celular, eu não sei. Eu vou pegar um inteiro e vou desmontar um aqui. E a partir desse aqui, eu vou tentar montar esse aqui. E esse aqui vai servir de base. Essa é a teoria reversa. Os japoneses, porque eles cresceram tanto com a Toyota, a Nissan, Mitsubishi, eles fizeram o seguinte. Num determinado momento, eles disseram quais eram os melhores carros. O Porsche, Ferrari. O governo japonês chegou para os camaradas, depois do que houve lá com Hiroshima e Nagasaki, disse, olha, a gente tem que se desenvolver. Nós estamos na estaca zero. E nós somos inteligentes. Compra aí 2 Porsche. 2 Ferrari. Nós temos tecnologia. Ferrari nem a Porsche tem tecnologia. Tinha computador numa Ferrari? Não. Ela não foi feita em computador. Num pneu, vou dar só uns exemplos assim, bem básicos para vocês entenderem. Num pneu, para colocar um pneu precisa de quantos parafusos? Acaba de 6. Estou dando uma ideia. Estou dizendo que seja isso. Eles dá para ser 5. Os engenheiros estudaram, dá. Estamos diminuindo um parafuso. Me diga uma coisa, esse parafuso que está sendo utilizado para colocar esse pneu, dá para encaixar o motor, porque vocês sabem que existe uma parafernália de parafusos. Então vamos supor, num automóvel, tinha 50 tipos de parafuso. Eu preciso de quantos tipos de chave? 50. Eles reduziram, meu amigo, para 20.
Antigamente, apesar de vocês serem jovens, mas como era a parte interna dos automóveis? Como era? Pregado, as partes internas. Não tem para levantar o vidro, o negócio. Sim, aquelas alavancas. As alavancas que tinha, mas não tem as partes laterais? Sim. Né? De suporte. Era com o quê? Com parafuso. Os camaradas inventaram o quê? Os grampozinhos. Puf, puf. Então, um carro que, vamos supor, um Porsche, custava 300 mil reais, estou dando a ideia, não é o real. Ele disse, eu posso imitar o Porsche, colocando vidro elétrico, colocando computador e diminuindo os parafusos, etc. Reduz para quanto? Para 150 mil. Tá aí. Estou fazendo propaganda não, que eu não ganho nada com isso, nem vocês. Tá aí a Toyota. Você usa um carro desse que dura 10 anos, 15, tranquilo. Aí você, não vou citar os nacionais, né? Que usa o quê? 1 ano, 2 anos, tal, etc e tal. Você acaba. Quer dizer, eu peguei o quê? Peguei a tecnologia. Antes, um para-choque era de ferro, hoje é de plástico. Ou seja, fabricado com polímero, depois da invenção do polímero, vamos botar polímero. Hoje um carro se você com um dedo assim, você amassa ele. Antigamente, não, você dava um murro e não amassava. Quer dizer, gastava mais ferro, mais aço, mais isso e aquilo. Então, eu vou substituindo por polímero, né? O painel de um carro hoje todinho é assim. A direção do automóvel é assim. Hoje tem motor que é de cerâmica. Isso, inteligência. E essa inteligência? Será que não é inteligência reversa? Provavelmente. Estou mostrando que os japoneses fizeram isso. O que é, Juninho? Você tá com essa cara aí? Não, eu tô impressionado com esse negócio aí. Não, eu tô vendo aqui que em breve terá o 3º programa. Que o assunto aqui vai longe. Eu também acho. Mas hoje eu quero ouvir um negócio. Eu quero entender um negócio que eu perguntei ele em off. Eu quero saber como é que é a chance. Vamos sair aí do extraterrestre, tecnologia e por aí vai. Vamos, ou não, né? Ou não. Vamos pros sonhos. Que história é essa que o senhor, no sonho, sabe onde vai, vai na casa de quem o senhor não conhece, entre outras coisas. Explica essa questão do sonho aí. Existe... Não, vá. Diga. Não, eu ia dizer sonho mesmo, para o pessoal entender. Dormindo, sonhou. Não é um sonho acordado, é um sonho dormindo, né? Pelo menos teoricamente. Em off, eu disse para você, eu vou dar repetida, né, para todo mundo, existem vários tipos de sonhos. Vou citar 2 deles. O sonho premonitório e o sonho psicológico. É um sonho psicológico, para que a galera entenda, né? Sonho psicológico é aquilo que você faz durante o dia e que você sonha. Por exemplo, dirigir um carro, né? O camarada tem vontade de namorar uma menina. Aí no sonho ele namora com ela. Ele tem vontade de comprar um carro. Aí ele anda de carro. Mas ele nunca dirigiu. Mas é um sonho psicológico, porque é aquele corriqueiro do dia a dia. Que é um sonho premonitório. Sonho premonitório que acontece, né? Você, num determinado sonho, sem mais nem menos, você sonha com um parente seu, ou às vezes não é nem parente, é um vizinho ou tal, e o camarada vai sofrer um acidente. E por que ele passa a ser premonitório? Porque aí você chega para Jonas e diz, Jonas, eu tive um sonho com fulano de tal, e acontecia isso e isso. Aí disse, rapaz, isso é bobagem, isso é um sonho. Inclusive, se eu só pegar uma partezinha aqui, eu lembrei dos Mamonas Assassinas. Sim. Que algum deles ali sonhou, né? Eu não sei se foi o próprio Dinho, com o avião caindo. Com o avião caindo, né? E você chega numa determinada... O tecladista, né? Então você chega numa determinada situação e isso passa a ser um sonho premonitório. Aí você diz, eu vou estudar o mundo dos sonhos, por que é que nós pensamos logo? Vou acertar na Mega Sena. Jonas querendo acertar na Loto Fácil. Vou acertar no jogo, até mesmo no jogo de bicho, né? Não é bem assim, não. Tá bom? Mas tem pessoas que sonham. Com minha casa pegando fogo, o que é que eu jogo? Joga água. Mas se o senhor concluir isso aí, eu até suei a palma da mão aqui. Sabe que é um relato pessoal. É sonho premonitório, né? Eu não sabia que o nome. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai faleceu. E aí eu me lembro toda a circunstância do dia, assim. E no dia, ele era corintiano e tinha tido uma final do jogo Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians tinha perdido o jogo e tal. E aí eu cheguei mangando dele,
eu torço para o time. E aí, cheguei mangando, tal. Aí ele ia viajar. Meu pai ia viajar. Aí eu cheguei, dei um abraço nele, dei um cheiro nele. E eu não sai da minha cabeça isso assim. Porque eu já tava à noitezinha e tal, fiz alguma coisa ali, fui deitar. Rapaz, olha, eu sonhei exatamente como ele estava no caixão no outro dia. Eu sonhei exatamente do mesmo jeito, assim. Ele foi velado, ele era bem conhecido na cidade, ele foi velado numa quadra. Numa quadra lá. Aí eu sonhei que eu jogava bola nessa quadra e sonhei que tinha muita gente dentro da quadra e abria, assim, quando eu chegava. E eu ia em direção, aí lá no centro tava um caixão e quando eu olhava era meu pai, eu começava a chorar, né? Aí me acordei assustado, olha, antes dele sair para viajar. Saí do quarto, perguntei onde é que ele tava no banheiro, fazendo a barba, pedi pra ele abrir a porta e pra dar um beijo nele. Aí dei um beijo nele e ele ficou olhando pra mim que eu tava com cara de choro e perguntou o que foi. Eu disse, não quis assustar ele, né, mais ou menos assim, nesse tipo da minha cabeça. Aí deitei, dormi, sonhei de novo, a mesma coisa. Aí ele já tinha saído pra viajar. Aí eu falei, mãe, tô com um sonho ruim aqui com meu pai, reze que passa. Depois quando foi no outro dia, aconteceu do jeito assim, a minha tia veio me acordar e quando ela tocou em mim, eu abri o olho e disse, meu pai morreu, não foi? A minha tia ficou assim, parada. Aí disse o que foi? Eu sonhei com exatamente a senhora me chamando, a senhora e meu tio aqui me chamando e dizendo que meu pai morreu. Aí levantei chorando e ela que ficou parada assim na cama, sem saber o que fazer. Pois é. Do mesmo jeitinho. Esse é o tipo do sonho premonitório, né? Então são coisas assim que normalmente a mente não explica. A gente entra em parafuso. Como é que pode? Você vai num lugar e diz, rapaz, eu já estive aqui. Aconteceu um fato comigo, há muitos anos atrás. Eu tinha... hoje é meu compadre, é meu colega, mas eu era casado com uma determinada pessoa e ele era casado com a irmã dessa pessoa. E a gente era muito amigo. E às vezes ele morava na capital, em João Pessoa, e às vezes ele morou em Recife. E ele saiu de João Pessoa, arrumou outro emprego em Recife. Eu não conhecia nada aonde ele foi morar. E eu fui visitá-lo. E a gente gostava de tomar uma cervejinha. Ele foi trabalhar na época com uma cerveja muito gostosa. Ele foi trabalhar e eles, como trabalhavam na FAP, eles ganhavam uma grade, todos os funcionários ganhavam uma grade de cerveja e ganhavam uma grade de refrigerante. E eu peguei um feriado, uma sexta-feira e fui para casa dele, dei o endereço e tal, fui. Acertei a casa e tal. Quando eu cheguei, era um apartamento, estava morando num prédio que era um apartamento, e ele disse, Mário, tive um probleminha. Na minha mudança, fazia uma semana no máximo que ele tinha se mudado. A geladeira dele deu problema. E ele mandou consertar. Eu tô sem geladeira, mas já fiz amizade aí com o vizinho da frente e coloquei uma cerveja lá para gelar. Porque quando ele ia para minha casa ou eu ia para casa dele, já tinha que ter a cervejazinha gelada, que era para a gente já brindar na chegada, entendeu? Aí eu digo, então vamos buscar, né? Eu não sou de fazer isso. Não sou. Na casa da minha mãe, de eu chegar na casa da minha mãe, solteiro ou casado, de levantar a panela para saber o que é que tinha lá, nunca fiz. Na minha casa, hoje em dia, se minha esposa chegar e disser, ó, tem isso e isso, eu não vou atrás. Às vezes eu compro, ela faz um pudim, uma coisa que eu gosto, algo assim. E se ela não me der, eu não vou atrás, não. Aí nós dois fomos para o apartamento do vizinho. Na frente, a porta aqui, né? Aquele corredor, do outro lado era o vizinho. Aí ela abriu a porta, eu entrei, que eu não sou de fazer isso. Entrei. O pessoal estava assistindo, não sei se era um jogo de futebol, eu sei que eles estavam assistindo um programa, a família estava lá reunida, assistindo televisão. Não esperei meu colega, não esperei vizinho nem nada, fui direitinho para a geladeira, peguei 4 cervejas assim, fui saindo. Quando eu fui saindo, cheguei na porta, deu um choque em mim. De que danada que eu tô fazendo. Na minha cabeça, né? Que danada eu tô fazendo. E todo mundo assim, com os olhos arregalados para mim. Aí eu olhei pro pessoal, pelo amor de Deus, me desculpe
A gente aqui está extasiado. O senhor não nos conhece, né? Nem nós conhecemos. O senhor foi na geladeira, tem cerveja do Chico, era o nome da escola, o compadre meu é Chico, Francisco, chama ele de Chico, e tem cerveja nossa. Mas a dele está num canto e a nossa está em outro. O senhor foi na dele e pegou. Aí eu pedi desculpa, aquela coisa toda, entendeu? Francisco ficou olhando assim para mim e disse, caramba, tu podia ter pego a cerveja deles, mas tu pegasse justamente as minhas. Como eu ia saber? Agora imagine você nunca foi num apartamento, você não sabe onde é a cozinha, entendeu? Aonde a geladeira está localizada, e eu fui certinho lá, abri a geladeira, peguei e saí. Só me dei conta quando eu fui saindo, todo mundo com os olhos arregalados para mim. Aí o que é que eu digo? Eu posso ter entrado no mundo dos sonhos do meu compadre e ele não levou as cervejas para lá, eu vivenciei isso. Não é sonho premonitório, olha lá como é. Tá certo? É um outro tipo de sonho. Que você vai e vê o que foi que aconteceu. Então seria um domínio do sonho, assim, se você fala de Sim. Não, mas ele vai contar o outro daqui a pouco. Não, mas assim, eu queria entender. Esse aí ele entrou no sonho provavelmente, né? Provavelmente do meu compadre. Certo, então entendeu? você... Então... mas foi inconsciente. Certo. Eu estava naquela de visitá-lo, né? Aquela coisa de visitá-lo. Entrei no mundo dos sonhos dele, vi onde ele colocou as cervejas e fui pegar. É diferente quando eu quero e faço a visita a quem eu quiser. Perfeito. Entendeu? No sonho? No sonho. Os Estados Unidos, né, têm trabalho sobre isso e a Rússia tem também. Então, se hoje em dia a China é uma superpotência, a Inglaterra, a França, esses grandes países aí, deve ter também trabalhos com isso. Né? Mas o que Gustavo gostaria de saber é que houve uma época, não faço mais, né? Até porque vocês depois vão me entender, como eu falei ainda há pouco, todo mundo quer saber qual é o número da Mega Sena, todo mundo quer saber. Eu também gostaria de ganhar, né? Gostaria. Às vezes eu faço minhas fés, mas a mente humana, o ser humano, e eu sou um igual a qualquer ser humano, você não tem ainda a expertise de você saber se controlar 100%. Né? Ainda há pouco vocês falaram de Siddhartha Gautama, que é o Buda. Buda chegou, por exemplo, ao estágio búdico. Só Cristo chegou ao estágio crístico, que um outro dia a gente pode até falar sobre isso. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu fazia experimentos, e aí eu posso até dizer para quem está nos ouvindo, né, como iniciar. A partir de hoje, você pega uma cadernetinha na cabeceira da cama e você coloca um lápis. Atenção pessoal, tutorial de quem quer entrar no sonho de alguém, viu? Mas não faça não aconselho não. Então veja bem, porque pode ser que eles consigam e não saibam depois se conduzir. Aí é um tal perigo, né? Tem que saber entrar e voltar. Então vejamos. E aí, quando você acordar, eu não sei vocês, eu me acordo 2, 3 vezes durante a noite. E quando você acordar, mesmo que você não esteja lembrando bem do sonho, anote alguma coisa que você lembra daquele sonho. Eu tenho certeza que no outro dia você não vai lembrar do seu sonho. Né? Então, crie esse hábito de todas as vezes você está anotando coisas do seu sonho. Tem pessoas que têm capacidade de lembrar do sonho todinho. Então anota. Beleza? Isso aí já é o começo da técnica do mundo dos sonhos. Outra é quando você, durante o dia, como é que eu sei que aqui eu estou no físico, com vocês dois, e a equipe, né? No físico, ou é um sonho? Como é que eu sei provar? Sei, se eu der um beliscão vai doer.
Se eu der um beliscão no mundo do sonho, eu não vou sentir a dor. A técnica que eu usava comigo não era essa. Meus colegas faziam usando essa técnica. Eu usava de puxar o dedo. Se eu puxar o dedo aqui, tenho certeza, por isso que eu tenho certeza que estou aqui com vocês, estou no físico. Porque se eu puxar meu dedo, o que mais vai acontecer aqui, provavelmente, é um estalo. Se eu estiver no mundo do sonho, provavelmente ele vai esticar como se fosse de borracha, um ombro de borracha. Vai esticar. Mas só um parênteses, tem um sonhozinho aí que é no mundo real. É quando você sonha fazendo xixi. Já aconteceu isso comigo. Mas isso aí se explica também? Aí é o consciente e o subconsciente trabalhando. Sua bexiga encheu, você tem que fazer xixi. Mas o sono é tão grande que você quer continuar dormindo, aí faz nas calças. Não é recomendável, não é? Não é verdade? Por isso que criança mija na cama, porque ela não tem controle. E a partir que você, mamãe e papai reclamam, vou dar uma pisa, sei lá o quê, né? Vou tomar seu videogame e tal, aí o cama diz, rapaz, não vou mais mijar na cama não, vou deixar de preguiça e vou ao banheiro, não é? E não é aconselhável você deixar a bexiga cheia. Por exemplo, você está dirigindo, já que você falou nesse assunto, você está dirigindo, está com a bexiga cheia, para o carro e faça xixi. Por quê? Porque se Deus o livre, sofrer um acidente, você pode estourar a bexiga. Sabia disso? Que a bexiga está cheia. Então, recomendo aí para quem estiver nos ouvindo, tiver com a bexiga cheia, aconselho a esvaziá-la, porque para não trazer nenhum acidente. Mas vamos voltar lá às técnicas, né? Puxou o dedo. Puxou o dedo. Se ele esticou, eu estou no mundo dos sonhos. Então, você começa a se condicionar no físico com as coisas estranhas. Não é? Puxei o dedo, estou no físico. Eu já estou me condicionando a sempre puxar. Quando eu estiver sonhando, aí eu vou me lembrar. E vou fazer o questionamento a mim mesmo. Essa situação que eu estou vivenciando agora é o mundo dos sonhos ou eu estou no físico? Aí você vai desenvolvendo isso. Isso não é do dia para a noite, não. Isso são práticas que você tem que fazer. Então é o quê? O caderninho. E usar essa artimanha de dar um beliscão ou puxar o dedo. A partir daí, você começa a quê? A se condicionar e saber se está dormindo ou não. Você pode até mudar o seu sonho. Ô, Mário, aí no caso, por exemplo, você está dormindo, aí acordou, aí você puxa. Quando acordar, você puxa o dedo, é isso? Não. Ou para saber? Tanto faz. Eu estou aqui agora com você, como eu disse ainda há poucos instantes. Eu quero provar que eu estou aqui só conversando contigo. Puxa o dedo. Não é obrigado a fazer na frente de todo mundo, não. Discretamente, vai lá, puxa o dedo. Se não quer puxar o dedo, dá um beliscão, né? Quando a gente é criança, as meninas gostam muito disso. Será que é verdade que é um cantor fulano de tal que tá ali passando ali no carro, no meio da rua? Me belisca para ver se é verdade. Sim. Tem até esse ditado, né? Então você começa a condicionar o seu corpo e a sua mente. Você fazendo isso no físico, você vai fazer também no mundo dos sonhos. Aí é onde está a importância. Eu vou poder controlar a partir de agora os meus sonhos. Pesadelo. Eu posso ter um pesadelo, eu saio dele. Certo. Certo? Quando você começa a adquirir esse controle, você controla os seus medos. Você está num pesadelo, sonhando que caiu de um prédio ou está caindo de um prédio, tal. Que é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, no mundo dos sonhos, essa questão de cair de um prédio, né? Então você, criando essa condição, você diz, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Esse camarada está com a arma querendo me dar um tiro. Estou no mundo dos sonhos ou é real? Puxei o dedo, esticou. Dei um beliscão em mim, doeu. Ah, velho, se doeu e esticou, se doeu, eu estou no físico, então esse cara vai me dar um tiro mesmo. Corra, né? Então é isso. Eu acredito que talvez alguns dos nossos ouvintes já tenha acontecido isso, ou talvez até com vocês aqui. Já sonharam caindo? Já. Existe um cientista que já é falecido, chamado Kekulé. É o pai da química orgânica. Em um dos seus tratados, no livro que ele escreveu,
Ele conta, naquela época, antes de Kekulé, claro que a química orgânica já existia, mas ninguém tinha conhecimento. As cadeias orgânicas eram todas abertas. Né? O que é uma cadeia aberta? Carbono, vamos supor, ligado um no outro. Cadeia aberta. O que é uma cadeia fechada? Uma cadeia onde fecha isso aqui, como o ciclo. Certo? Conta Kekulé que estava numa espreguiçadeira e cochilou. E ele viu, no sonho dele, uma cobra mordendo a cauda. Aí deu um estalo. Em esoterismo, isso se chama Ouroboros. A cobra mordendo a cauda. Mas na química, ele disse, é possível que esses átomos aqui ligados entre si fechem um círculo. Criou-se, a partir daí, a química orgânica. Naquela época, os compostos inorgânicos eram muito maiores do que os compostos orgânicos, porque só se conhecia a cadeia aberta. A partir daí, a química orgânica hoje tem milhares e milhares de compostos orgânicos. Por causa de um sonho. Tá? Dizem que Nikola Tesla também fazia isso. Inclusive, ele fazia até acordado. Ele, quando queria criar um motor, ele criava todinho na cabeça dele. Ele não ia para a ponta do lápis, não. Ele criava na cabeça dele como é que ele ia fazer, tudinho. E botava para funcionar. Quando funcionava, ele ia para o papel, aí descrevia e mandava se fazer aquilo ali e a coisa funcionava. Então você veja como o estudo dos sonhos, levando para o caso real, né? E com critério, você faz as coisas, faz prodígios. A maioria desses cientistas, né, eles conseguiram como? Através de persistências e de ter seu sonho. Eu tenho certeza absoluta, o podcast de vocês está há quanto tempo? Um ano? 2 anos? Não. 3 meses. 3 meses. É pouquinho tempo. Vocês estavam batendo um papo lá e chegaram assim e disseram, eu tenho um sonho. Todo mundo aí fala um podcast, por que a gente não pode? A gente não é inferior a ninguém. Então você tem que ter um sonho. Eu digo isso a meus alunos em sala de aula. Vocês têm que ter um objetivo na vida. Qual é o seu sonho? Ser professor ou não ser? Aí eu digo, você vai estudar 4 anos dentro da universidade para ir para o comércio, vender bugiganga no comércio? Então, não estude. Qual era o objetivo? Então, o objetivo de vocês, por exemplo, começar a crescer e chegar onde os outros chegaram também. Um sonho dos que se transforma, de todos os tempos. Um sonho que vai se transformar ou está se transformando em uma realidade. Isso, o Gustavo é muito bom nisso aí. O Gustavo é muito bom nisso aí. Gustavo. Esse negócio de sonho também, né? A gente vai ter que chamar o seu Mário outras vezes. Dia. Não tem pra onde. Não tem problema. Vem com o maior prazer. Esse negócio de sonho, tem uma prima minha que a gente tava passando na rua. Aí tinha um morador de rua, assim, deitadinho. Aí ela disse, ei, tu homem dos meus sonhos. Aí a gente disse, oxi, que humilde, né? Você sonhando com um mendigo. Eu disse, não, porque ela já tinha sonhado com aquela cena. Que é o déjà vu, né? Que a pessoa fala. Que também... O déjà vu é como aquele que eu contei para vocês da cerveja. Você para e diz, peraí, rapaz, eu já passei por isso. Entendeu? Esse é um déjà vu. É diferente de, não, isso aqui é assim, assado, é bem diferente. Perfeitamente. Nós vamos agendar já. Vamos ter que encerrar e vai começar ter com parte 3, parte 4, parte 5. Eita, usou a nossa garrafinha na academia? Quando eu cheguei em casa, meu filho disse, é minha. E eu não posso negar de jeito nenhum. Ele conhece meu filho. A gente entende. O danado tem umas 4 ou 5 garrafas, mas é novidade, né? Aí eu digo, tá certo, é sua.
Eu agradeço, né, o patrocinador que nos presenteou com a garrafinha. Obrigado. Outro para ser o Mário. Não, sim, perfeitamente. Viu? Bom, pessoal, a gente debate aí esses temas que pra gente é muito interessante, né? Espero que pra vocês também tenham o mesmo interesse, mesma relevância. Ainda não, acho que não chegamos nem a 20% do que a gente quer conversar com o Mário. Não, a gente vai conversar um bocado. Tem muito assunto em pauta aqui. Para não ficar muito extenso, muito longo o vídeo, cansativo para vocês que estão assistindo, nós vamos nos comprometer a marcar já outra parte também. E vocês podem provocar os ouvintes. Isso. Que tema desses que foram abordados, né? Eles gostariam que fosse mais esclarecedor. Porque o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um ping-pong, né? Então, sobre lá o Egito, já veio sonho, já veio tal, tá? Então, é um assunto. E dentro da minha possibilidade, a gente vem aqui e bate um papo. Agora, quem tiver e querendo utilizar as técnicas de sonho que eu ensinei hoje aqui, pode fazer. E daqui, quem sabe, uma semana, 15 dias, se eu não estiver aqui, vocês vão estar. Digam se valeu a pena. Agora, né? Já fica o desafio. Pois é, eu tinha uma amiga minha, já que você gosta muito dessa coisa assim, mas no negócio real, né? Eu tenho uma amiga minha que eu ensinei num colégio em Campina Grande, foi um dos colégios que eu adorei ter ensinado nele, que era o CAD, que é Colégio Alfredo Dantas. E tinha uma senhora lá que se aposentou tem pouco tempo. Eu acho que não se aposentou, não, botaram para fora, porque ela já era amiga dos meus pais e foi colega minha de universidade, ela era tesoureira, no tempo que se pagava mensalidade ainda na boca do caixa, né? E os alunos, às vezes um professor chegava para ela e dizia, eu sonhei com o número tal, ou com qualquer coisa. Aí ela, o bicho hoje vai ser esse. Era tiro e queda. Aí, já... Querendo dela aqui. Vamos lá, se eu tenho contato dela ainda. Na verdade, eu acho que já tá tão velhinha. Ó, minha mãe e meu pai fossem vivos hoje, eu já estou com 72, eles estariam com mais de 95, e ela deve estar mais ou menos, se tiver viva ainda, por aí. Né? Eu sei porque ela se aposentou, quer dizer, se aposentou não, aposentaram ela. Tem foi agora na pandemia, que aposentaram ela. E um dia eu cheguei para ela, o nome dela vou dizer, porque não tem problema nenhum, era Paula, uma criatura excelente. Eu digo, ó Paula, não faça mais isso não. Ela, por quê? Eu digo, você vai perder seu dom. Ela olhou assim para mim e riu. Por que eu vou perder meu dom? Eu digo, porque você está contando seus sonhos. Então, se você quiser continuar ganhando um dinheirinho, ela ganhava uma graninha no jogo de bicho, certo? Eu digo, você vai perder. Passou. Aí eu não sei o que é que eu fui fazer lá, porque meus filhos estudavam lá. Não sei se foi mensalidade e tal. Ela disse, mas rapaz, você é uma boca de praga, viu? Foi que eu, Paulo. Eu já tinha até me ouvidado disso daí, né? Aí ela disse, pois não é que eu não estou mais acertando? Eu digo, tenha calma. Você vai fazer o seguinte, não vai mais contar para ninguém. O sonho é seu, não é de ninguém. Aí passou-se um tempo, aí voltei lá, aí dessa vez eu fui propositadamente. Digo, e aí? Ela disse, começou a dar certo. Digo, me conta o sonho, ela disse, quanto vai, né? Entendeu? Espero juntar pelo menos 6 números, né? Eu espero sonhar 6 vezes pra poder jogar um de um em um. Ela ganhava sempre. Toda semana ela fazia um joguinho dela de jogo de bicho, né? Como o pessoal ainda faz, porque lá em Campina Grande não é crime. Não é crime. Lá tem as lojas de os cambistas no meio da rua, sem problema nenhum. Que eu acho que é até certo. É errado quando vende droga, né? Aí você tá vendendo só o jogo de bicho, joga quem quiser, quem não quiser. A loteria. Como não é jogo? Só porque é do governo? Eu acho que as pessoas nunca pensaram nisso, né? Não é verdade? Pois digo aí, que é que eu estou preocupado agora com a hora. Diga aí, Jonas. Vamos cuidando, dizendo ao pessoal que se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, comenta como o Mário falou aqui, o assunto que achou mais interessante, deixa sugestões
sugestões. E diga aí o que vocês querem que a gente se aprofunde mais, que a gente vai convidar o Mário de novo e a gente vai conversar muito mais. É isso, Perfeito. É isso aí, pessoal. E mais uma vez ficamos por aqui. Tudo de bom. Um abraço. Joninhas, valeu. Um abraço, seu Mário. Tudo de bom. Tudo de bom. Valeu, Mário. Se houver uma próxima, estaremos aqui de novo. Haverá.